parar? Não deve parar. Por que não deve parar? Por conta, além dos motivos que já aconteceram, né, de dólar enfraquecendo, bolsas que ficaram atrasadas, a tal da rotação setorial ocorrendo. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento de super ciclo das commodities. Alguns motivadores. O primeiro deles, que a gente já vinha observando ao longo do ano e que salvou o PIB brasileiro na parte do agro, foi a depreciação cambial. A gente viu o dólar a mais, batendo quase R$6, soja, milho, que são commodities que o Brasil exporta bastante, batendo suas máximas e auxiliando, de certa forma, a Bolsa Brasileira a alguns ativos, da Bolsa Brasileira a se manterem em níveis elevados, muito embora a Bolsa tinha afundado. Só que agora as outras commodities que estão nesse movimento altista são as commodities fundamentais para a Bolsa Brasileira. Você pode observar, o minério de ferro, nesse momento, ele, no fechamento de sexta-feira no Porto de Qingdao, ele estava sendo negociado a $160 a tonelada. Esse valor, pessoal, é um valor absurdo, extremamente elevado. Vocês terem ideia, os analistas projetavam uma média de preço do minério para uma Vale da Vida nesse ano, mais ou menos de $80 a tonelada. Está sendo negociado a 160, o dobro do que os analistas projetavam para o ano. E com os $80, $90 que eram projetados, as pessoas já tinham uma estimativa de valor bem expressivo para a Vale, sendo negociado a R$80, R$85. Agora, tendo em vista que o preço do minério dobrou, muito embora ela vai entregar um guidance menor do que um valor menor do que o guidance anunciado no começo do ano em termos de volume de minério, mas é suficiente para manter uma Vale da Vida mais o Bradespar, que é praticamente a Vale, com os preços lá em cima. Então você tem Vale, que representa 10% do índice, Bradespar uns 3, 4, 14% do índice lá em cima, com gringo comprando forte. E por que isso acontece? O que está motivando o minério nesse patamar de preço? Tem uma briga ocorrendo entre China e Austrália, a Austrália que é um outro grande produtor de minério, fazendo com que o preço se eleve, porque a China, obviamente, é o país que mais demanda. A demanda da China está forte, problemas de oferta aqui no Brasil, com a Vale não conseguindo entregar tudo que foi prometido no começo do ano, e com essa briga lá entre China e Austrália. Preço explodindo, os estoques nos portos estão reduzidos e vai continuar assim, porque a partir do momento que você pensa o seguinte, o mundo está num momento de juros zero. Todos os países do mundo estão trabalhando com seus juros em mínimas históricas. Países desenvolvidos com juros zero, um Brasil da vida, alguns países emergentes com juros em 2%, 3%, algum mais, como México, se não me engano, está na casa dos 6%, Turquia, se não me engano, também subiu bastante recentemente. Mas o ponto que eu quero destacar é o seguinte, os juros lá embaixo, todos os países incentivando através de medidas de estímulo monetário e fiscal para que as economias se desenvolvam, retomem, a atividade retome. E como que uma atividade econômica normalmente retoma? Bom, incentiva a infraestrutura, os países começam a desenvolver, começam a incentivar, por exemplo, prédios, construção civil, maquinário. E quando você tem os juros baixos, é natural que todo mundo vai querer desenvolver essas questões que eu disse há 2 segundos atrás, construção civil, infraestrutura como um todo. E bom, se a demanda vai crescer no mundo inteiro, o preço do minério vai disparar. E para a Bolsa Brasileira isso é maravilhoso. Não há nenhum sinal de reversão nesse momento. Esse é o ponto do minério. Aí você pega o petróleo. O petróleo bateu na sexta-feira $50 o barril. É um valor expressivo. Esse contrato para um mês depois chegou a bater 12, 13, teve até contrato que tradou negativo, mas a gente está atingindo novamente os $50 o barril, que é um valor expressivo. Teve uma reunião da OPEP, eles vão aumentar a produção para o ano que vem, mas a demanda está reaquecendo o mundo afora. Bom, você tem o petróleo atingindo esse patamar que já não era esperado para esse ano e está lá em cima. Porque para a Bolsa Brasileira é ótimo. Você tem Petrobras que vale mais 10% do índice. Você pega uma PRIO que já está obtendo alguma expressividade no índice também, PetroRio. Tem algumas empresas novas que ainda não atingem o índice, mas que estão se valorizando bastante. A própria 3R é uma dessas. Fez a IPO recentemente e já subiu pra caramba. A Enalta também. Então, pessoal, a gente tem minério explodindo
e petróleo com uma forte recuperação que não era esperada para esse ano. Você tem só de minério e de petróleo em torno de 26 a 27% do índice brasileiro. Aí fala assim, bom, Henrique, é um quarto, isso representa um quarto da bolsa, mas e os outros 3/4? Bom, só com bancos que a gente está vendo, né, que a situação econômica não é tão grave quanto foi provisionado anteriormente, até a gente já observa a própria Inglaterra tirando aquela obrigação dos bancos de não poder distribuir dividendos ao longo desse ano. Isso está sendo cortado na Inglaterra. A tendência é que ocorra nos outros países e também no Brasil. Você pega um banco revertendo provisão, muita gente que trabalha no setor fala que a possibilidade é grande de reversão de provisões que já foram feitas ao longo desse ano, o que representaria lucro maior, e posteriormente, quando você pode pagar dividendo de um lucro maior, você tem, né, uma possibilidade expressiva de distribuição de proventos, um dividend yield elevado. Você pega um Itaú, que agora voltou a passar dos R$30, mas ficou muito tempo na casa dos 20%, já subiu 50%. Há potencial expressivo de alta ainda. Bradesco, mesma coisa. Banco do Brasil, mesma coisa. Você está falando do setor financeiro, que representa mais ou menos uns 20% da Bolsa Brasileira também. Então você soma minério. Eu vi a pergunta aqui do Pesca sobre CSN. Eu esqueci de citar CSN, mas CSN também é muito impactada pela alta do minério, a segunda maior exportadora de minério do país, né? E a siderurgia reaquecendo, revisando preços a todo momento, o setor siderúrgico revisando preços a todo momento. Então você pega mais CSN e outras siderúrgicas, você tem mais ali mais uns 7, 8%, mais os 20% dos bancos, mais os 10% de Petro, mais os 14% de Vale mais Bradespar, você tem mais de 50% da Bolsa Brasileira em forte tendência altista. No super ciclo das commodities, você pode pega o gráfico das commodities, vocês vão ver, ele é assim, não tem jeito, ele de fato é cíclico. É um movimento cíclico que acontece com as commodities. E a gente ainda não atingiu o pico desse. Com o mundo inteiro necessitando de investimentos para a retomada da atividade econômica, a gente vai continuar vendo essas commodities explodindo. E sem citar o que eu já estava dizendo antes, né? Milho, grãos em geral, soja, tudo que a gente exporta aqui do agro brasileiro, proteínas. Muito embora a China já comece a expandir o seu rebanho, o preço de proteína está elevado. Olha o que está acontecendo com o preço da arroba do gado, né? Muito embora tenha caído recentemente, atingiu quase R$300. Então a gente está vendo todas as commodities explodindo. Para a Bolsa Brasileira, nós somos hoje, querendo ou não, ainda um país extremamente dependente disso. Assim, se você tirar a Magazine Luiza, as 10 principais empresas, exceto o Redditor que fez a IPO agora também, são todas ou bancos ou exportadoras de commodity, né? Então, assim, o momento ele é muito, muito positivo para as empresas brasileiras. E a pergunta do Gui é ótima aqui. Como está a celulose, que é uma outra commodity importante? A gente tem Suzano e Klabin, que são bem relevantes hoje em dia já para o Ibovespa, né? Também em tendência de alta. Não conseguiram elevar preços ao longo desse ano por conta, né? Assim, os estoques estavam cheios no começo do ano lá na China, os estoques de celulose estavam cheios. A expectativa era que pudesse revisitar os preços, né, ao longo do ano, mas óbvio, né, houve uma pressão muito grande no setor por conta da pandemia. Mas desde o mês passado a gente já viu do mês retrasado a gente já viu uma revisão, um aumento de $50 no preço da celulose sendo aplicado lá na China, e com tendência de outras empresas já aplicando outros reajustes, né? Então há tendência de que esse movimento se eleve a celulose também em movimento altista, tá? Então todas as commodities em movimentos altistas.